Aleluia. Glória a Deus. Barulho santo, né, irmãos? Barulho da criançada saindo para ir para a salinha é um barulho santo. Irmãos, quero justificar a ausência do Paulo e da minha filha. A mãe dele fez um encontro e aí ela ia ser recebida lá na igreja onde ela está indo, e ele me pediu para estar lá. Eu falei: não, vai na bênção, está lá com a sua mãe, um momento importante. E eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômios. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Quero dizer aos irmãos que essa mensagem nasceu de um sonho. Essa noite, Deus me deu um sonho. E eu creio que o sonho muito claro a respeito disso que nós vamos ministrar. E Ele me deu esse texto no sonho. E eu estava pensando no que pregar, e eu chegava na igreja, só que a igreja não era essa, era uma outra igreja. Mas era a casa do oleiro. E eu via as pessoas eufóricas com uma série de coisas, e a igreja tinha várias repartições. E eu chegava, e eu, até a minha chegada no púlpito, eu me perguntava: o que eu vou ministrar? Porque, pensando em uma série de fatores, e eu costumo vir pronto para as ministrações. Eu costumo realmente, isso sempre aconteceu comigo, eu sempre busco Deus antes. Mas confesso que até ontem eu estava sem saber o que ministrar. E ontem à noite nós fizemos uma visita, e nessa visita algumas perguntas vieram ao meu coração e reforçaram algumas outras que eu tenho me feito como pastor, como líder, vivendo num tempo como esse, vivendo numa época como essa, vivendo em meio a tantas divergências de pensamentos, até mesmo de interpretações bíblicas, de conhecimento vasto. Hoje qualquer assunto que você quer saber, você vai até a internet e você clica ali no Google, você vai ter lá inúmeras citações, inúmeras interpretações, inúmeras compreensões. Então, hoje tem sido um grande desafio você liderar, mas também tem sido um grande desafio ser cristão. Porque ao mesmo tempo que sabemos muito ou temos muitas oportunidades de saber, parece que tem sido o tempo de maior confusão na nossa mente, de maiores conflitos no nosso entendimento. E eu acredito que um dos conflitos que gera essa confusão em nós é por conta de que a gente ouve muitas coisas
a gente aprende muitas coisas, e aí nós vamos formando conceitos, nós vamos formando valores, e alguns desses valores podem estar nos levando para distante da vontade de Deus, da verdade de Deus, mesmo que isso venha em nome do próprio Deus. E nesse sonho eu fazia essas perguntas, eu estava inquieto, e eu via, a igreja tinha mais pessoas, tinha outras pessoas desconhecidas, e aparentemente estávamos com muitas pessoas. Glória a Deus por esse amém. Mas ao mesmo tempo todo mundo estava tão distraído. Aí agora nós vamos dizer misericórdia. Amém por muitas pessoas, mas misericórdia pela distração. É como se a igreja deixasse de ser igreja e se tornasse um clube social, onde cada um pudesse vir para ter os seus desejos atendidos, as suas satisfações requeridas. E eu confesso que nesse sonho eu estava perdido. Minha mente estava perdida. E naquele momento que eu subi no púlpito, o texto veio. E a mensagem é: o salário do pecado continua sendo a morte. Foi isso que Deus me disse. Eu quero pregar sobre isso hoje à noite. Eu queria falar sobre o medo. E eu ainda vou falar isso esses dias. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Deuteronômio capítulo 30, do verso 11 ao verso 20, nós vamos ter um texto que nós vamos abordar. Diz assim: o que hoje lhes estou ordenando, verso 11, não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, e de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que nós obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para fazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que nós obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próximo de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a felicidade, ou prosperidade, dependendo da versão, ou a morte e a destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem em seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se ou dando reverência, rendendo-se diante de outros deuses para prestar-lhes culto ou adoração, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois que atravessarem o Jordão. Por isso hoje invoco
os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei adiante de vocês, com toda clareza, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Agora vocês escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Agora nós vamos para Ageu, capítulo 1. Ageu, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu. Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 5 e 7. Agora assim diz o Senhor dos exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Verso 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aleluia. Irmãos, o cenário de Deuteronômio, capítulo 30, e os versos que nós lemos é quando Moisés, ele vai então deixar o povo, porque Deus havia anunciado a Moisés que ele não passaria o Jordão, que ele não entraria na terra prometida. Então ele estava passando o legado dele para Josué, e ele estava como aquele homem que esteve diante de Deus, recebeu as ordens de Deus. Então agora ele estava dizendo para aquelas pessoas que toda a escolha deles era de inteira responsabilidade deles. E ele disse: porque agora vocês têm a palavra. Vocês não precisam dizer, nós precisamos ir lá no céu para entender a vontade de Deus, para que Deus traga até nós e então nós possamos obedecer, ou então irmos além do mar. Não, ele diz: a palavra está na tua boca, a palavra está no teu coração, a palavra está diante de ti. E ele fala sobre duas coisas: vida e morte. E o texto de Ageu vai falar para esse povo, que é o mesmo povo, somente gerações futuras, mas é a mesma geração, é a mesma nação, é o mesmo povo, só que gerações posteriores. Lá em Deuteronômio está dizendo: escolha a vida para que viva você e os seus filhos. Está falando das próximas gerações. Queria que você repetisse comigo. Fala: a minha escolha influenciará a vida das minhas gerações. É assim. E eles então estavam ali agora diante de duas testemunhas: os céus e a terra, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz assim: e eu os aconselho, escolha a vida, para que vivam. E naquele dia, então, ficou ali um pacto, ficou ali uma palavra, ficou ali uma sentença. E a Bíblia vai mostrar em Ageu, depois de algumas gerações adiante, o Senhor então mostrando para eles aonde que as escolhas deles
os haviam levado. Veja onde os vossos caminhos os levaram. Veja onde as vossas escolhas os levaram. Quando eu e você decidimos viver uma vontade que não é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós estamos nos responsabilizando com toda a colheita pela qual fizemos a escolha. Todos nós temos liberdade para fazermos a escolha que quisermos. Todos nós temos liberdade para semear a semente que nós quisermos. Deus não vai nos impedir. Agora, nós também teremos que lidar com a colheita daquela semente que nós plantamos. Se nós plantamos uma semente de obediência, nós vamos colher uma recompensa que a Bíblia fala de vida. Obrigado, Guilherme. Se nós plantarmos a semente da nossa própria vontade, a semente da desobediência à vontade de Deus, nós vamos colher a recompensa que a Bíblia diz que é a morte. A pergunta que eu fazia para Deus, e que eu tenho feito, é que parece que nós não acreditamos. Parece que eu e você, como cristãos às vezes, ou os cristãos do nosso tempo, parece não acreditar no que a Bíblia diz sobre morte. Temos uma predisposição de acreditar no que a Bíblia fala sobre a bênção, mas nem sempre nós andamos tão firmes assim também na bênção. Mas nós temos muita dificuldade de uma predisposição para acreditar que Deus vai cumprir juízos, justiça, recompensas que fazem parte das nossas escolhas. Temos dificuldade. E tudo isso faz com que eu e você tenhamos uma vida de riscos, uma vida plenamente ligada com a possibilidade de morte. Queridos, isso é tão sério que, veja bem, o próprio Senhor Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 18. Ele diz assim, quando ele estava aqui na terra, veja a liberdade que ele tinha e o que ele expõe. Ele diz assim, como homem: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la, como também para retomá-la. E esta ordem eu recebi de meu Pai. A liberdade que ele tinha de se entregar à vontade de Deus ou não fazê-lo. Quando ele foi até o Getsêmani, ele fez uma oração que deixou muito claro. Ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas passar o cálice significaria a obra incompleta da redenção. Mas ele disse: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E a vontade do Senhor naquele momento era que ele fosse à cruz. Mas Jesus não foi submetido a uma obrigação. Jesus não foi submetido a uma imposição divina. O que às vezes eu percebo que em nós há essa impressão. Quantas vezes eu vejo irmãos dizendo: se for da vontade de Deus, Ele vai fechar essas portas e eu não vou precisar entrar por elas, sabendo que aquelas portas não é a vontade de Deus para a vida deles. Então eles transferem para Deus a responsabilidade que é dele, que é minha, que é nossa.
A responsabilidade da escolha, se for da vontade de Deus, nós temos caído nesse erro. Coisas que estão claras, e Deus já falou conosco de maneira claríssima, nós estamos transferindo para Deus a responsabilidade de nos dar livramento diante de uma atitude obstinada, desobediente e inclinada ao mal. Nós temos que realmente pensar, porque quando eu atribuo a Deus a responsabilidade que é minha, isso me dá uma falsa sensação de que Deus é o responsável e não eu. Deus é o responsável. Não. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham. O maior poder que nós temos é o poder que o Senhor nos devolveu de escolhermos. Escolha. Escolha. Eu e você temos liberdade de escolher. E o que é interessante é que a nossa escolha, ela é uma atitude que nos leva a um caminho, e esse caminho, irmãos e irmãs, vai dar em algum lugar. Não tenha dúvida disso. Se nós escolhemos a vida, nós vamos chegar lá. Se nós escolhemos a morte, não tenha dúvida que não vai ser a vida que vai nos esperar. Vai ser a morte. E aí não adianta quanto conhecimento tenho, não adianta se eu sou um pastor, não adianta se eu sou um bispo, não adianta se eu sou uma pessoa usada por Deus ou não. A minha escolha me liga de forma aliançada com a colheita. Eu trouxe alguns textos para ilustrar isso, porque a mesma liberdade que nós temos de escolher o que nós vamos plantar, nós não temos quando vamos colher. A liberdade é na hora do plantio. Se você planta banana, não pensa que você vai colher abacate. Não, vai surgir uma colheita de abacate tremenda. Aí alguém pergunta para mim e para você, mas o que você plantou? Não, eu plantei laranja. Ué, mas não estou te entendendo. Não, porque Deus vai fazer o milagre acontecer. Não é isso que às vezes nós fazemos? A Bíblia diz em Gálatas 6, 7, não se deixe enganar, porque de Deus ninguém zomba, ninguém engana, pois tudo quanto o ser humano semear, é isso também que ele vai colher. Em Jó, no capítulo 4, no verso 8, diz assim: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, é isso também que ele vai colher. São palavras de Deus. É por isso que Moisés abre os olhos do povo em Deuteronômio capítulo 30. É por isso que Jesus, no Novo Testamento, ele se depara. Eu trouxe duas histórias. Eu trouxe aqui para que eu e você pudéssemos tentar pensar. Ele se encontra com uma mulher pega em flagrante adultério. Aquela mulher é trazida e ela tem um encontro com ele. E nesse encontro, irmãos, acontece como acontece conosco. Aquela mulher recebe misericórdia. Amém? Ela recebe misericórdia, porque pela lei ela teria que ser morta. E Jesus então dá ali para ela uma oportunidade. Jesus dá para ela agora uma liberdade para fazer uma nova escolha. E Jesus diz para ela assim: vai. E Jesus diz para ela assim: e não peques mais.
Mas Jesus não foi acompanhando ela. Jesus não colocou um impedimento nela para que ela nunca mais pecasse. Ele deu uma palavra: vai e não peques. Em outras palavras, existe um outro quadro que Jesus disse assim: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quem se lembra desse texto, diga glória a Deus. Amados, essa é a palavra de Deus para mim. Isso é para mim. Isso é para você, isso é para nós. Sabe o que nós precisamos entender? Que o nosso Deus, Ele está nos instruindo a uma vida de temor. Nós precisamos fazer da casa de Deus um lugar aonde nós venhamos nos alimentar de uma aproximação em temor. Isso não significa que tem que faltar alegria, que tem que faltar celebração, que tem que faltar adoração, que tem que faltar liberdade. Não, nada disso. Nós não precisamos daquela expressão do santarrão ou do religioso e daquelas coisas. Não é isso. Eu estou falando de um coração temente, de um coração que busca satisfazer a vontade de Deus que ele já conhece, e aquilo que ele não conhece, ele busca conselho na palavra ou de quem sabe mais que ele. Porque a Bíblia vai dizer para nós que há caminhos que aos olhos dos homens são caminhos de paz, mas o seu fim são caminhos de morte. Deus está preocupado conosco, com as nossas escolhas, com os caminhos que nós estamos caminhando e seguindo. Aonde nós vamos terminar? Porque essa estrada vai dar em algum lugar. Amados, nós amamos vocês e nós queremos muito que essa igreja cresça, mas que ela cresça com um propósito e que ela se desenvolva com pessoas indo no caminho que é Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho e Ele também é a verdade. Se eu ando nele, se eu ando na verdade dele, o final é vida. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Eu preciso ter isso em mente. Muitas pessoas hoje estão com o senso de que está tudo bem indo de uma igreja na outra. Mas essas coisas são importantes, sim. A gente está na igreja, mas a pergunta é: quais têm sido as nossas escolhas? Porque o fato de eu estar no meio de um mover, de um ambiente rico de manifestações, não significa que eu esteja fazendo as escolhas certas. A pergunta hoje, que mexe comigo, e que Deus me deu esse sonho, é: quais são as minhas escolhas? Porque, irmãos, nós vivemos uma pressão muito grande. Todos nós vivemos pressões grandíssimas. Agora, nós estamos fazendo escolhas certas em meio a essas pressões? Sabe o que Deus quer? Deus quer gerar uma conduta em nós firme no meio dos vendavais da vida, das pressões da vida. Sabe por quê? Era isso que Moisés queria dizer: olha, vocês vão entrar depois do Jordão em um lugar que é uma recompensa do que Abraão, Isaac e Jacó plantaram ao andar com Deus. Só que dependendo da escolha que vocês fizerem, lá na frente vocês vão colher
ou é a vida ou é a morte, porque muitos de nós colhemos o que outros plantaram, mas nós estamos também diante de plantios, todo dia a gente planta alguma coisa. Tem coisas, meu irmão e minha irmã, que eu e você sabemos que está errado, e a gente fica orando para tentar entender em Deus o que é certo ou errado naquela situação, mas a Bíblia já diz para nós que aquilo está errado. Nós estamos buscando que tipo de revelação maior do que a Bíblia? Não pode, não tem porquê. Nós temos que buscar revelação do que está oculto, do que está claro para nós, nós temos que obedecer. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, agora é conosco. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: somos nós que precisamos nos comprometer. Então essa mulher, meus irmãos, ela sai dali e ela tem então uma escolha. Irmãos, vocês acham que ela não foi tentada a voltar para aquela mesma prática de vida? Com certeza. Mas ela entendeu o valor do que é vida. Por quê? Porque ela presenciou quase a morte. Sabe por quê que às vezes eu e você temos às vezes tanta liberdade para continuar fazendo os erros que às vezes nós praticamos? Porque ainda não nos deparamos com algo que pudesse nos chacoalhar. Essa mulher teve. Essa mulher, ela falou assim: agora acabou para mim. Irmãos, aquela mulher estava morta. Ela sabia que não tinha como fugir, não tinha como se safar. Quando Jesus deu aquela oportunidade para ela, ela entendeu o que é o valor de ter vida. E agora é que eu entro naquilo que eu disse inicialmente. Hoje nós ouvimos tantas coisas que a gente está perdendo o parâmetro do que é a vontade de Deus para nós. Até onde eu estou ferindo a vontade de Deus ou não? Porque para uns tal coisa é pecado, para outros não é. Então a pessoa não sabe, aí ela fica de um lugar para o outro, e ela vive ouvindo tantas coisas, tantas pessoas, elas não têm parâmetros. E hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que os parâmetros estão trocados. Veio um casal falar comigo há um tempo atrás e disse assim para mim: pastor, aqui na igreja vocês não têm a doutrina, não, dos usos e costumes? Eu falei: não. Aí ela falou assim: mas que tipo de doutrina vocês têm? Eu falei assim: nós temos uma doutrina que é a doutrina do equilíbrio. Porque nós não conseguimos enxergar essa doutrina de usos e costumes. Nós conseguimos enxergar uma doutrina de equilíbrio. A Bíblia fala sobre decência, a Bíblia fala sobre ordem, a Bíblia fala sobre a mulher se vestir com modéstia, e ela vai então trabalhando parâmetros. Mas aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa, irmãos, pessoa simples, não estava querendo me insultar não, tá? Estava fazendo pergunta mesmo, pergunta comum, normal de fazer para um pastor que lidera uma igreja. E aí eu falei assim: hoje, se nós pegarmos 10 pessoas e perguntarmos assim, aqui mesmo entre nós, o que é moral, o que é algo moral, o que é algo imoral para você, escute, nós vamos ter 10 opiniões diferentes. Aquilo que é imoral para um, que enxerga e fala isso é um escândalo, o outro e por quê? Porque hoje nós temos muito conhecimento exposto, cada conhecimento com um padrão, com um parâmetro. Agora deixa eu te dizer,
A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a sua. A palavra, ela se responde. A palavra, ela tem resposta para todas as nossas indagações. Agora, aquilo que ela não responde, presta atenção, com coisas exatas, isso é pecado. Não considere pecado o que Deus não diz que é. Porque tem muita gente falando que outro está pecando, quando não está, e aquela pessoa mesmo, na sua religiosidade, vivendo em pecados absurdos. Então, nós estamos enfrentando isso. Por isso que eu estou dizendo, às vezes nós estamos achando que a vida que nós estamos vivendo, por conta de muitas coisas que talvez nós temos como conceito, está tudo bem. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Está tudo bem mesmo? É assim mesmo? Se a Bíblia diz que não é assim, Deus não está te rejeitando, presta atenção, Deus não está te abandonando, Deus não está abrindo mão de você, mas Deus está dizendo para você que o caminho que você está caminhando é um caminho de morte, e você precisa consertar. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que o amor se alegra com a verdade. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, dá para a pessoa a verdade para que ela faça a escolha que ela precisa fazer. Porque você já pensou, e aí Deus me deu um exemplo. Irmãos, eu já passei por N casos, e eu tive casos, irmãos, como pastor, que até hoje eu penso, por que não conseguiu? Por que a pessoa não se levantou? Aonde nós erramos? Coisas dessa natureza. Um dia Deus falou para mim que eu não tenho poder sobre as escolhas dos outros. Irmãos, tem pessoas que, se você pudesse, você fazia algo por elas, assim, mas aquilo não está no seu poder. É mais ou menos, aí Deus me deu um exemplo, é mais ou menos alguém que sobe em um determinado lugar e fala assim: eu vou suicidar, eu vou pular, eu vou morrer. Aí vai lá o corpo de bombeiro, chega perto deles e começa a conversar com eles, com aquela pessoa no caso, e diz para ela: sua vida é preciosa, a sua família está lá embaixo, o que é isso? E vai falando com ele, irmãos, e diga assim: olha, está tudo bem, isso vai se resolver, vem para cá, a vida é bela, olha, você tem uma vida pela frente. A pessoa está lá falando assim: se você se aproximar, eu me lanço, se você chegar mais perto, eu me jogo. E lá embaixo o pessoal tentando se arrumar aquelas, tipo uma cama elástica que a pessoa pula aí, e ele vendo um lugar para não cair em cima dessa cama elástica, tudo sendo oferecido para ele parar, para ele sair daquele caminho de morte. Ele pula. Foi por falta de oportunidade? Sim ou não, irmãos? Mas todos que estão ali saem dali com o senso de que não vencemos, perdemos uma vida. É ou não é? É assim. Nós somos donos das nossas escolhas. Eu quero terminar essa palavra falando sobre o outro jovem. Os dois casos que eu falei, um era da mulher pega em adultério, em flagrante adultério. Ela teve um final. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu o Senhor, ela escolheu agradar o Senhor. O jovem rico se encontrou com o Senhor, e o Senhor disse para ele que ele precisava vender tudo o que tinha e depois o seguir. Jesus foi na onde o coração dele estava cativo, preso.
A Bíblia diz que ele se entristeceu e ele recuou. Nós não ouvimos mais nenhum tipo de relato da vida dele na Bíblia. A escolha dele foi a escolha de morte. Romanos capítulo 6, verso 23 afirma: o salário do pecado é a morte. Isaías capítulo 1. Verso 18: venham e vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora eles sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Essa palavra, ela é um texto em que o Senhor está falando com a nação de Israel. Irmãos, a nação de Israel estava tão desviada, a nação de Israel estava tão realmente obstinada, ela estava seduzida. Se você ler o capítulo 1 aqui, você vai ver que o Senhor fala que o coração dela estava enferma. O coração estava enfermo. Ela estava vivendo, infelizmente, um caminho ruim. Eles haviam abandonado o Senhor, desprezado o Santo de Israel, com suas atitudes, com suas condutas, com seu comportamento. E o Senhor vem até eles e diz assim: vem cá, vamos sentar juntos e vamos refletir. Sabe, eu vejo um Deus tão amoroso, tão carinhoso, tão interessado em nossas vidas, que nos chama para sentar e refletir sobre a nossa vida. Deus é tão maravilhoso que Ele olha para nós nessa noite e Ele fala assim: ó, casa do oleiro, ó, você que está aqui nessa noite, vem cá, vamos refletir juntos. E Ele dá uma palavra de esperança para nós. Ainda que os vossos pecados eles estejam vermelhos, ainda que eles estejam rubros, eles podem ser transformados. A vida de vocês podem ser transformadas. Irmãos, um Deus que percebe um povo que se afasta, que desobedece com clareza, com entendimento, que abre mão daquilo que Deus está dizendo. Deus tinha todo o direito de trazer correção, e Deus chama esse povo para um tempo de reflexão. Quando a palavra reflexão é dita, reflexão fala de nós ponderarmos as coisas. Refletir significa nós colocarmos na nossa vida os prós e os contras, e nós começarmos a tentar entender quais são as nossas escolhas e aonde elas têm nos levado. Quem sabe você era alguém que conheceu o Senhor há anos atrás, mas hoje você se encontra afastado, desviado, e você não acredita que Deus pode refazer o seu chamado, o seu ministério, a sua vocação. Quem sabe você é
uma pessoa que faltou com algumas coisas diante de Deus, e isso te deixou debaixo de um jugo de acusação, e com isso você se afastou. Quem sabe você é alguém que não consegue se firmar em Deus. E você já foi em várias igrejas, mas o seu coração não se firma. Porque você não acredita na sua mudança. Você não acredita na sua transformação. Eu quero falar daquele jovem. Irmãos, às vezes tem coisas que a gente está tão apegado que a gente não quer abrir mão. Porque aquilo se torna uma riqueza para a gente, aquilo se torna uma coisa de tanto valor que a gente não quer abrir mão. E aí, quando o Senhor nos pede para abrir mão daquilo em nome da vida, a gente fica triste e a gente se afasta. Não, essa história não está na Bíblia para a gente só conhecer. Essa história está na Bíblia como um exemplo para nós. Essa história está para dizer para mim e para você: não valorize aquilo que não tem valor quando comparado com a vida. Não valorize. Aquele jovem, ele valorizou, e olha que ele obedecia um monte de coisas, mas aquilo não era suficiente. Porque a questão é a nossa escolha. Só para vocês terem uma ideia, esse exemplo do jovem é muito pertinente para nós hoje. Porque às vezes pode representar alguém que aparentemente nós olhamos e falamos: esse aí é um cristão de primeira. E na realidade, qualquer coisa que Deus pedir, que ele valoriza, ele está disposto a abrir mão da vida em nome daquilo que ele valoriza. O cristão autêntico está disposto a abrir mão de qualquer coisa em nome da vida. Nada pode ser mais valioso para nós do que a vida. Mais do que estar aqui nas reuniões, mais do que tudo aquilo que nós fazemos em nome de um cristianismo, a vida tem que ser mais importante, porque terão dias e haverão ocasiões em que nós seremos pressionados, e nós vamos ter que dizer: eu fico com a vida. Ainda que isso represente perder amigos, ainda que isso represente distanciar de algumas pessoas da nossa própria família, ainda que isso represente perder um bom emprego. Numa crise dessa, pastor, sim. Porque a vida não tem preço. A vida, o preço foi na cruz. Pastor, o que eu tenho que abrir mão? Eu não sei. Eu não estou aqui para julgar você. Eu estou aqui para dizer que Deus está te chamando para refletir, para sentar com Ele, para ponderar as coisas. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo hoje para mim e para você: olha para onde os seus caminhos estão te levando. A palavra de hoje, ela não vem para nos julgar, ela vem para nos chamar para uma reflexão, para uma conversa tete a tete, para a gente sentar no banco de Deus, para Ele olhar nos nossos olhos e dizer para nós assim: meu filho, eu quero transformar a sua vida, a sua história, a sua circunstância. Ainda que os seus pecados estejam hoje te condenando, pesando sobre você, eu quero mudar essa história. E é isso que Deus quer fazer. Sabe, o sentido da igreja ser igreja é para isso. Deus precisa alcançar o coração que está perdido, às vezes em meio até às coisas de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que todos os que estão aqui querem a Deus, querem sim a eternidade com Ele.
Mas isso não é suficiente. Depois que ele fala sobre o verso 18, o verso 19 diz assim: depois que ele fala, ele senta com a gente e ele diz para nós refletirmos juntos, e o verso seguinte diz assim para nós: se vocês quiserem. Quem quer? Glória a Deus. Mas não termina aí, porque se fosse só querer, irmãos, todo mundo ia. E me ouvirdes, ou se quiserdes e me obedecer, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se não quiserem e não me ouvirem, a palavra está aí. Vais, mulher, e não peques mais, porque hoje você me encontrou aqui, mas quem sabe um outro dia você pode ser pega em flagrante adultério e você possa não ter a mim de novo, com a mesma oportunidade que você está recebendo. Irmãos, eu estou todo cheio de temor aqui, porque eu creio que esse sonho de Deus foi uma resposta tremenda para a minha vida. Porque hoje nós vivemos o que nós decidimos escolher. As suas escolhas, as minhas escolhas, vão nos levar para algum lugar. E esses lugares só são dois: vida ou morte. Se eu opto, se eu decido permanecer no pecado, eu estou escolhendo, ainda que esse caminho aparentemente esteja tudo bem, tudo tranquilo, o seu fim, a Bíblia diz que ele é de morte. Mas se eu decido abrir mão, e se eu decido me entregar a Deus, e me esforçar a partir de hoje, para ser tudo aquilo que Ele tem dito para que eu seja. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ser sábio começa com o temor a Deus. Ser sábio não é o conhecimento em si, mas a Bíblia diz que é o conhecimento do santo, o conhecimento dele, porque o conhecimento dele nos promove o temor, e o temor abre mão do mal, do erro, do pecado, porque sabe que o pecado vai nos levar para uma recompensa de morte. O salário do pecado é a morte. Quando Deus falou para mim isso no sonho, irmãos, eu estava pressionado, me sentindo pressionado. Que palavra eu vou pregar? Eu estava tentando achar uma palavra para agradar as pessoas. O pastor Narciso deu uma risada ali, porque ele sabe, é pastor, ele sabe como que é as coisas. Todos nós temos um nível de pressão. E um lado de mim falava: Deus, mas eu não posso ser conduzido pela vontade das pessoas. Eu disse: não, eu não vou ser um profeta seu. Mas por um outro lado, eu falo: mas eu também preciso agradá-los. Como que eu vou fazer? Aí eu chego aqui, e isso assim, eu estou fazendo aqui uma alegoria, mas eu estava indo em direção ao púlpito, e Deus me mostrava
as pessoas. Repartições, ali tinha um pouco de gente, ali tinha outro, e aí assim ia, assim, era uma igreja como se fosse realmente um clube, mais ou menos assim, e tinha um púlpito lá no meio. E quando eu cheguei assim, que eu olhei a Bíblia, o salário do pecado continua sendo a morte. Escolha o que você vai pregar. O salário do pecado é a morte. Eu estava pedindo uma direção, Deus me deu. Eu acordei. Lá no sonho eu não preguei não, mas hoje eu estou pregando aqui. Feche os seus olhos. Samila, por favor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanhas, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Assim como eu, neste sonho, para cumprir uma vontade de Deus, Ele me mostrou que eu não posso ser conduzido pela pressão de nenhuma situação
assim também é você. Eu e você precisamos de seguir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a clara vontade de Deus para você? Será que você não está fugindo dela? Será que você não está desenvolvendo caminhos que são contrários a ela? Será que essa noite, nesse momento que o Senhor nos chama para refletir, eu e você não temos necessidade de voltarmos? Eu vejo essa noite como o encontro que tanto teve o jovem rico, a mesma oportunidade que ele teve, a mulher pega em adultério também teve. Parece que a mulher estava com muito maior pecado do que ele, né? Mas interessante é que a reação dele não foi uma reação correta, e a dela, por maior que fosse o seu pecado, ela teve a reação correta. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha. Eu quero fazer um convite hoje à noite. Independente se você estava afastado, não sei o que vai representar a sua escolha hoje de vir aqui na frente, mas eu vou usar somente a palavra vida. Ela pode representar reconciliação, ela pode representar para você uma entrega verdadeira, qual você nunca fez. Ela pode representar realmente abandono de pecados. Ela pode representar abandono de uma vida fora da vontade de Deus. Ela pode representar muitas coisas. Eu não vou fazer convite para a morte. Eu vou fazer convite para a vida. Lembrando que ainda que os nossos pecados pudessem ser como vermelho como a escarlate, rubros terríveis, eles podem se tornar brancos como a lã. Eles podem ser removidos. Isso é uma palavra de que não importa como você esteja, eu tenho perdão, eu tenho restauração. Mas a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você que quer, e você que decide hoje dar ouvidos para Ele e decide abraçar a vida, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena. Oh Jesus, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eis que ponho diante de vós. Eu sou uma atalaia nessa noite. Eu sou um representante de Moisés hoje à noite.
E eu estou repetindo suas palavras, as palavras de Deus, as palavras ouvidas e escritas nos oráculos de Deus, nas escrituras sagradas do Deus Altíssimo. E eu levanto a minha voz e eu digo para a igreja presente: eis que o Senhor coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu os aconselho, escolham a vida. Aonde está você que escolhe a vida hoje à noite? Aleluia, aleluia. Eu te adoro. Independente do que seja, se são coisas que você considera corriqueiras, de insignificância, mas se tem necessidade de conserto, se tem necessidade de decidir hoje por vida, que eu e você sejamos como aquela mulher que não desperdiçou a sua oportunidade. Aleluia, aleluia. Eu sei que vai, eu sei que vai, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja onde os vossos caminhos os levaram. Aleluia. Hoje, Senhor, nós olhamos para os nossos caminhos e nós estamos aqui para refletir junto contigo. Aleluia. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai decidir nessa noite, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Senhor, investe aqui nessa hora, não só a sua palavra, mas a tua unção. Oh, aleluia, 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 aleluia. Que o Senhor possa dar, meu Deus, a nós acesso livre à mente de uma escolha agora, meu Deus, completamente. Que nós não sejamos, meu Deus, como aquele exemplo que o Senhor nos deu, de alguém que pula do penhasco abaixo. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Oh, eu sei que vai, eu desejo vai, eu desejo mais, eu quero mais. Aleluia, aleluia. Oh, oh, oh. Ei, ei, alabaramana shekarabalabas. Aleluia, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, Deus, vale muito, vale muito, vale muito decidir pela vida, vale muito deixar tudo que for preciso, vale muito abrir mão de qualquer coisa para a vida eterna, para a vida. Eu quero mais, vem neste lugar, vem neste lugar. Pai, olha para cada uma dessas pessoas
elas estão aqui na frente. Elas decidiram se expor. Arabassocotoromantarai arabacandalas. Ramantoroi arabacandaraias. Rimimomosu candaraias cheias. Oh, Jesus. Jesus. Essas pessoas, elas entenderam que o Senhor falou com elas. Então, Deus, segundo o que está no coração delas, em relação a Ti, libera, meu Deus, a vida. Meu Deus, sela com o selo da vida. Deus, em nome de Jesus, Deus, essa escolha, ela foi feita hoje, agora, aqui. Meu Deus, só o Senhor sabe o que essa vinda aqui na frente, ela representa. Meu Deus, daqui para frente, dá para essa pessoa, meu Deus, tudo que ela precisa, para que ela ande nessa escolha, para que ela viva essa escolha, para que ela desenvolva essa fé, para que ela, meu Deus, Pai, sim, trilhe o caminho da escolha dela. Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, para que todo peso, todo antigo fardo, toda forma, meu Deus, de cativeiro, de manipulação, de pressionamento, de influência, ó meu Deus, de resistência, de obstrução, no nome de Jesus, tudo isso seja quebrado, tudo isso seja anulado, e essas vidas, em nome de Jesus, possam ter, meu Deus, a força que procede de uma vida no Senhor, livre para andar na escolha que fez. Porque, meu Deus, o que eles estão fazendo é decidindo confiar em plantar não a sua própria semente, mas a semente do Senhor. A semente do Senhor. E a semente do Senhor produz 30, 60 e 100 por um. E assim, meu Deus, eu abençoo a cada uma delas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vocês podem retornar com a vitória dessa escolha nas mãos, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Não compreendo os teus caminhos. Se você sabe, conhece essa canção, cante. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto. Isso me leva mais. Aleluia, mais perto. Mais perto dos teus caminhos. Aleluia. E ao redor, oh, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi:
vai valer a pena mesmo. Aleluia. Você crê que vai valer a pena? Amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim: vai valer a pena. Aleluia. Foi isso que Paulo disse. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós queremos nesse instante darmos oportunidade para também nós obedecermos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Isso também faz parte do nosso culto. Isso também faz parte do nosso momento de entrega, de confiança. Esse aqui é do Ministério Infantil. Hoje nós estamos sem criança aqui, né? Só tem uma bem pequena aqui. Tem um no colo. O seu também está aí? Não, está com a sua esposa, né? Hã? Mas aquele ali é o Ministério Infantil. Amém? Queridos, vamos trazer com alegria e gratidão. Vale a pena, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Só você que pode, fique de pé. Oh, oh, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Vai. Mais uma vez, vai valer a pena. Vai. Aleluia. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre cada um de vocês. E Ele vos dê a paz. Amém? Em nome de Jesus. Que essa semana você possa desfrutar dessa escolha que você fez. Queridos, escute isso. Nós como igreja, você que tem nos visitado, ou você que nos visita essa noite, nós temos um desejo. Por isso que nós temos essas portas abertas, de ajudar, de dar suporte, para que cada um de nós possamos trilhar o caminho certo. Todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação visa o caminho da vida. Amém? Você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui para te ajudar e para cooperar com a sua caminhada. Amém? Porque a nossa decisão também é pela vida. Amém? Graça e paz. O Senhor é contigo.